Fala, habitantes do mundo do horror, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Horror. Sigam o Mundo do Horror no Instagram, no Spotify e acompanhem a gente por aqui nos episódios. No episódio passado, eu falei sobre o mês do orgulho, a importância, por que se comemora e tudo mais. Eu fiz um apanhado histórico, tá? Eu falei muito sobre essas questões de da onde vem, para onde vamos, o que temos de fazer, o que a gente já conquistou, o que precisa ainda conquistar, o que a gente tem até hoje. Eu falei muito sobre esse processo de entender passado, presente, futuro, o que se tem, o que se tinha, para onde a gente tem que ir. Foi uma coisa muito mais reflexiva, muito mais assim de uma conversa muito aberta sobre a importância e entender que o mês do orgulho não é só festa, não é só colorido, não é só purpurinas. Ok? Tudo bem. Hoje nós vamos então entender que a comemoração do mês do orgulho, ela não se limita somente à comunidade LGBT. Uau! Como assim, Rodrigo? A gente tá falando do mês do orgulho LGBT e você tá falando que não é só do mês LGBT? Não. No mês do orgulho LGBT, a gente discute pautas que, de uma forma ou de outra, não atingem somente a comunidade. Ou seja, eu não tô louco, mas vocês vão entender onde eu vou chegar. Quando nós falamos sobre as lutas da comunidade LGBT, uma das principais pautas é a igualdade de gênero, certo? Ok. Quando nós falamos sobre igualdade de gênero, a gente vai entrar em dois termos: igualdade e equidade. Como assim? O que é isso? A igualdade, ela preza que todo mundo é igual, que todo mundo merece o mesmo tratamento, que todo mundo tem que ser tratado, visto e receber as mesmas coisas da mesma forma, como se existisse a mesma régua. Guarda esse termo régua. Por quê? Porque a igualdade, ela coloca tudo muito no mesmo patamar, uma coisa muito assim simplória. E, de certa forma, a igualdade, ela não funciona. Por que ela não funciona? Quando você coloca, lembra da régua? Quando você coloca todo mundo na mesma régua, ela já está discriminando. Por quê? As pessoas não começam a vida na mesma régua. Uma pessoa de pele preta, ela não tem a mesmo ponto de partida de uma pessoa de pele branca. Uma pessoa que é hétero, branco, cisgênero, homem, ele não tem o mesmo ponto de partida de uma mulher trans, preta, pobre. Não tem. Então, quando a gente fala sobre equidade, é entender esses pontos de partida. É entender que todo mundo tem os mesmos direitos, vírgula, de acordo com as necessidades ou individuais ou de grupos sociais ou étnicos. Ou seja, a equidade, ela vai além da igualdade. Ela desce um pouquinho mais, ela vai falar que todo mundo é igual? É, e não é. Porque as pessoas não são iguais. As pessoas não são as mesmas, as pessoas não têm as mesmas coisas, os mesmos jeitos de viver, de pensar, de ver o mundo. Não é bem assim, sabe? Não, as coisas não são desse jeito. E quando a gente fala sobre entender esses pontos, a gente vai então parar e falar sobre o que eu falei uns minutos atrás. Atinge gente que é fora da comunidade. Por quê? Dentro da comunidade a gente tem mulheres. E a gente só tem mulher dentro da comunidade LGBT? Não, porque existem mulheres héteros. Existem. Existem mulheres que não estão dentro da comunidade. Existem mulheres fora que são hétero, brancas, pretas ou qualquer outro tipo e que são heterossexuais. E essas mulheres, elas servem ou refletem também sobre as lutas, ou são refletidas ou recebem impacto sobre as lutas da comunidade. Por quê? Elas não estão fora disso.
elas estão dentro das lutas de igualdade, porque elas são mulheres. Da mesma forma que tem mulheres fora, tem mulheres dentro. Tem mulheres trans, tem mulheres lésbicas, tem, tem mulheres, tanto dentro quanto fora da comunidade. Então, falar sobre os direitos e a igualdade de gênero e a equidade, ela abrange não só dentro, mas como fora da comunidade. Então, as lutas do orgulho LGBT, né, as lutas que são feitas no mês do orgulho, elas não abrangem somente a comunidade. E o ponto é, será que essas pessoas que estão fora da comunidade também brigam pela comunidade? Será que as pessoas de dentro da comunidade sabem que elas fazem impacto na vida das pessoas que estão fora da comunidade? Será que existe essa via de mão dupla? Será que existe um processo de conscientização de que as lutas de igualdade, elas não são restritas à comunidade LGBT? Será que existe esse ponto de entender que a igualdade não funciona 100%, mas a equidade ela consegue suprir um pouco mais sobre o que as pessoas precisam? Será que consegue se perceber que este ponto de partida, essa situação que se coloca na igualdade, que todo mundo é igual, não existe porque cada um tem um contexto e isso reflete muito sobre o que a pessoa realmente precisa? Será que tudo isso é analisado? Eu te respondo unicamente e verdadeiramente, não. Muitas mulheres, inclusive fora da comunidade LGBT, elas exercem machismo. Elas exercem homofobia, transfobia e tudo mais um pouco. Por mais que a própria comunidade as abrace e lute pelos mesmos direitos por elas, necessitados, essas mesmas mulheres apunhalam a comunidade enquanto isso. Tô criando uma briga aqui? Não, a ideia não é essa. A ideia não é brigar. A ideia é as pessoas abrirem o olho e entender que não é porque eu estou fora da comunidade ou dentro da comunidade que as ações não se cruzam. As ações não têm conexão. Porque ninguém vive dentro de uma bolha, gente. Vamos lá. A gente tem um processo de vida que ele é interligado. A gente vive numa comunidade ultra globalizada. A gente vive num mundo onde todas as ações de A a Z, elas têm reflexo na vida de todo mundo. Isso independentemente de se estar na China, no Japão, na Europa, no Brasil, na África, as ações elas são interligadas. Uma briga que acontece de direitos, uma manifestação que acontece de direitos de igualdade lá no Chile, ela vai ter impactos globais. Ela vai, de alguma forma, atingir pessoas lá na Coreia. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde tudo é televisionado, onde tudo vai pra internet, onde tudo vira um grande movimento. Então, as lutas no mês do orgulho, elas recebem também isso, essa visão, esse holofote e tudo isso. E tudo isso reflete na sociedade como um todo. Então não faz sentido a comunidade muitas vezes fazer críticas às mulheres ou às mulheres da comunidade, porque as lutas de algumas partes são as mesmas. Muitas dessas lutas sobre igualdade de direitos e afins são as mesmas. O foco é o mesmo. O propósito é o mesmo. As pessoas querem ter direitos. Por que começou as brigas de direitos sociais? De direitos civis? Porque a mulher era vista como um objeto. A mulher era colocada como mãe, mulher, dona de casa. A mulher que não executasse uma ou nenhuma dessas três funções, ela era jogada fora. Ela era apedrejada, ela era excluída da sociedade, ela era excomungada, porque este viés vem da estrutura cristã religiosa e traz isso até hoje. A gente vem dessa estrutura patriarcal de que
O homem é o cabeça, a mulher é abaixo, e o homem que manda, a mulher simplesmente concorda com uma boa parte de tudo isso e a vida segue. Então, por a gente vir dessa estrutura, né, religiosa, aí volta daquele podcast da Copa Cristã, volta lá e ouve ele. A gente tem reflexos até hoje. E isso é focado na mulher. E muitas dessas lutas têm como base a mulher. Porque é a partir da mulher que se começa a ter lutas de direitos de outros lugares. Porque é aquilo, uma pessoa que é gay enquanto homem, ela continua ainda exercendo alguns papéis sociais e ela continua ainda exercendo os seus privilégios, mesmo sendo gay. Ah, mas existe preconceito? Existe. Existe coisas que fazem com que ele não, no caso, um homem gay, não vá conseguir usufruir porque ele é gay. Ok, eu entendo. Mas enquanto ele é um homem, ele já tem privilégio. Se ele é um homem branco, ele já tem mais privilégio ainda. Se ele é um homem branco cisgênero, o nível de privilégio tá lá em cima. Então, não adianta. Independentemente de muitas coisas, a questão de lutas sociais começa com mulher. Depois ela desce para o restante das outras pessoas do mundo, da sociedade. Mas ela vai começar pela discriminação com a mulher. Depois, isso vai para as pessoas gays, trans, racismo, indígenas e afins. Mas o primeiro pontapé é com mulher. Então, eu sugiro que vocês, ao ouvirem esse podcast, entendam que não tô criando briga, não tô criando confusão, não tô criando nada disso. Eu tô simplesmente dando um alerta para as pessoas entenderem que o mês do orgulho, primeiro, não é só gay, porque as brigas não são só para os gays. Segundo, as lutas e os direitos adquiridos pela comunidade refletem fora da comunidade. As lutas e os direitos adquiridos pelas pessoas fora da comunidade refletem nas pessoas dentro da comunidade. Então, a partir do momento que tudo isso consegue ser percebido e consegue ser analisado de maneira crua e objetiva e sensata, a gente consegue perceber que muita coisa poderia ser conquistada com muito mais força se os lados se unissem, certo? Então é isso. Um beijo para vocês. Até o próximo podcast e tchau!